Oi, gente, estamos aqui com mais um Porão Cast, estudando a lição 2 do terceiro trimestre. Estou aqui com 2 convidados, mas primeiro roda a vinheta. Podem se apresentarem, gente. Opa, por favor, você já é da casa, né? Que isso, que privilégio. Isso. Bom, gente, meu nome é Jean, sou psicólogo, ajudo aqui a equipe às vezes, já me convidaram algumas vezes nas outras temporadas para estar e é um privilégio poder estar aqui de novo para compartilhar e ter uma conversa muito boa aqui com a galera. Prazer, meu nome é Guilherme, primeira vez que eu estou aparecendo por aqui, agradeço o convite inclusive, eu sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas e para mim também é um grande privilégio poder estar aqui com vocês para discutir um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Gente, muito obrigada por terem aceitado o convite. E antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Com certeza. Gia, por favor, ora pra gente. Claro. Oremos. Querido bom Pai que estás nos céus, obrigado por mais um Porãocast que o Senhor está nos dando o privilégio de podermos gravar hoje. Abençoe quem estiver nos assistindo hoje, nos abençoe também aquilo que for falado, aquilo que for estudado da Tua Palavra, que possa vir a tocar os nossos corações, transformar a nossa vida e nos gerar muitas aprendizagens para o nosso dia a dia também. É o que te peço e te agradeço nesse momento, em Teu nome. Amém. Amém. Gente, vou ler aqui, o título da lição, e aí temos uma tirinha, e a partir daí a gente começa a discutir o assunto. Perfeito. Então, perdido e encontrado. E aqui tem uma imagem, do menino que tá com os porcos ali no chiqueiro. E aí ao lado tem uma festa, simbolizando ali. E depois, e houve boatos de que eu estava na pior. Olha só como eu estou, abraçando, acredito que aqui o pai, Então, a partir da tirinha, suas primeiras impressões. Quem começa? Então, essa tirinha, ela parece que ela tem uma ordem um pouco diferente, Normalmente a gente espera uma ordem cronológica, mas acho que ela traz vários fatos meio juntos para dar um final aí de ok, tá tudo bem. Em algum momento, depois de eu ter passado pela tristeza, de eu ter passado pela alegria, de ter tido festa, de ter tido várias coisas, eu consigo estar bem agora porque eu estou com alguém, Tem uma segunda pessoa aí nesse último quadrinho que é quem deixa tudo bem. Eu achei interessante que ela não começou do início da história que a gente vai trabalhar. Ela começou do momento em que ele já estava em um momento ruim. Então a gente pode observar ele nesse crescimento dele, onde ele sai de um momento ruim para um momento de festa e paz ao lado de alguém que aparenta ser o pai dele. E isso é algo que realmente é muito... Não posso dizer só profundo, mas é algo bonito de ver. Alguém que estava num momento ruim e conseguiu ter esse crescimento. Aqui a gente pode ir pra próxima, que fala, Já perdeu alguma coisa que tinha grande valor sentimental para você? Pense em um presente recebido de alguém especial, mas aqui tá falando, de perder alguém. Então, Jesus veio buscar e salvar os perdidos, isso inclui você e eu. A partir da tirinha, voltando um pouco. E aí depois, Jesus veio buscar. O que está relacionado ali com a tirinha, da história, e agora o que Jesus fez e faz, com nós? Eu tenho uma história, na verdade, eu não lembro de ter perdido alguém muito significativo, mas eu lembro de uma vez que minha mãe me perdeu e eu era pequeno. E aí, assim, eu tenho algumas lembranças da história, mas a versão dela é diferente, assim, a forma como ela se sentiu foi muito pior. A gente estava no shopping uma vez e aí eu desci a escada rolante, ela estava na parte de cima, eu estava na de baixo. Porque eu queria uma loja de brinquedo, Rehap, eu queria ver os brinquedos, fiquei na vitrine ali olhando. E aí me atentei que ela não estava atrás de mim. E aí ela conta que ela me viu que eu tinha sumido e começou a gritar, Jean, Jean, cadê o Jean, Jean? E Jean estava em outro mundo vendo os brinquedinhos lá, super feliz, Do nada, uma moça chegou, perguntou, você é o Jean? Eu falei, sou o Jean. Sua mãe tá te procurando lá em cima, vem comigo. Dei a mão e fui, Eu era pequeno. Subiu, ela foi lá e me devolveu. Eu lembro que na hora minha mãe ficou super aliviada, até sentou assim pra lidar com o estresse, com a angústia de ter perdido. E depois me deu uma bronca, claro. Mas, normal. Mas eu lembro que assim, naquele momento eu nem fazia ideia que eu tava perdido. Eu tava ali totalmente distraído no mundo. E pra quem me perdeu, a situação era outra, A sensação era outra. Eu acho que quando a gente pensa naquela tirinha, a pessoa que perdeu, ela também tem um lado muito mais... uma emoção, Ela tem um sentimento muito mais triste ali
com essa perda, às vezes, do que a gente tem a noção. Eu até ia entrar numa história, eu ia exatamente pro mesmo ponto, assim a gente ter conversado antes, pra você ver a sincronia. Eu ia entrar numa história também eu acho que todo mundo já passou pela situação de acabar se perdendo dos seus pais, os pais perdendo você, e eu ia entrar exatamente nesse ponto de uma vez que, eu lembro, essa história eu tava no mercado, e eu acabei, nos corredores vai andando, criança pequena, me perdi dos meus pais, e como toda boa criança, chorei muito, porque meus pais são as principais pessoas que eu tinha, convivia, só isso mesmo. Só tinha eles ali o tempo todo, claro, tem o resto da família, mas são as pessoas que têm mais próximas de você. E eu lembro que aquela foi uma das piores sensações que eu tive de todas, assim, nossa, será que eu vou ver meus pais de novo, não sei o quê, onde é que eles foram, não sei, será que me deixaram aqui? E eu fico imaginando, pô, nós somos bem novos aqui, eu acho que ninguém tem filho, né? Nenhum de vocês tem filhos? Imaginei. Mas se pro filho perder o pai já é... Nossa, que angústia, que dor. Imagina pra um pai perder o filho, alguém tão importante, alguém que você vive por essa pessoa desde que nasceu e você vai cuidar desde sempre. Puxando um pouco pro que você falou, né? Que no caso você se sentiu... O Jean não, né? Ele tava lá tranquilo. Aproveitando a Tava de vida. boa, paz ali. E aí você sentiu essa falta de... Será que eu vou ver, né? Por quê? Porque você conhece, você conhecia, você Sim. tem esse relacionamento, essa intimidade, né? Então, voltando um pouco, ele conhecia. E mesmo assim, eu quero estar perto. Porque eu sei o que ele pode fazer e enfim, mesmo nesse lugar que ele falou que ele estaria, né? Não teria problema, ele queria estar perto do pai, né? E é o que acontece com a gente. E também, em relação à passagem... fala muito do... Deixa eu só voltar aqui. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar na questão do livre-arbítrio. Porque assim, o pai... eu quero isso, eu quero ir embora, me dá a minha parte. O pai, tudo bem. Tipo, vai. Facilmente. Pode, pega e vai. Você fica até assim, né? Nossa. Mas é isso que Jesus faz com a gente, né? Eu acho interessante, porque a gente tem o costume de achar que... Claro, até uma certa idade, os pais, ele têm muito controle, ele tem que ter mesmo, né? Eles têm que ter autonomia, eles têm que ter autoridade, claro que uma autoridade construída a partir de um vínculo afetivo e não só de uma imposição de poder, mas eles têm que ter um pouco mais de controle, né? E chega um momento que você não consegue mais ter, você não tem como, né? Seu filho está crescido, ele já tem mais autonomia, ele já tem o próprio jeito de pensar, de agir, né? Muitas vezes construído também daquilo, a partir da forma como foi criado, mas chega um momento que você não tem mais controle, né? E você tem que começar a aceitar isso. O pai da história, né, do filho pródigo, ele entende isso desde o começo. Ele fala, ok, meu filho agora, ele tem livre-arbítrio, ele tem a capacidade de decidir por si mesmo. Eu tenho que permitir que isso aconteça, né? Eu fiz tudo o que eu podia por ele até agora, que é o papel de um pai. Agora eu preciso que ele escolha, arque com as consequências, e eu fico aqui na torcida para que ele volte, né? Porque a gente percebe mais pra frente a alegria que ele tem quando volta. É isso que você falou também, tá valendo aqui, né? Que a gente sempre acha que a gente precisa se esforçar o suficiente para daí reconquistar o favor do pai. Então, quando a gente erra, a gente vai e parece que é muito difícil a gente reconquistar isso, né? E, na verdade, não, né? Aqui tá o grande amor e a compaixão do pai que nos conforta, que nos limpa do pecado e, enfim, nos chama ao arrependimento, que é o próximo aqui. Eu acho que nós... principalmente para quem sempre teve bastante esse contato com os pais, sabe, teve essa importância, a gente sempre se sente na vontade de trazer um orgulho, alguma coisa diferente. Quando a gente comete um erro, nossa, que sentimento tenebroso, cara. Eu acho que a decepção é pior do que qualquer outro sentimento que você pode sentir. Então a gente tem esse sentimento dentro da gente de eu preciso fazer por merecer isso, aquilo. Às vezes a gente esquece que no caso de Deus conosco, né, ou mesmo na história, o pai ele tá sempre lá só esperando a gente voltar, e independente do que a gente fizer, ele sempre vai estar lá de braços abertos para nos receber, né? O que Deus, eu costumo falar, toda a Bíblia, né, e os mandamentos e tudo é um cuidado, um carinho de Deus, né, para conosco. Então, Deus tá lá, Ele quer que a gente se arrependa, volte pra Ele, mas Ele não quer que a gente passe por essas coisas, porque você não precisa disso. Você já tem tudo aqui. Então, tudo bem, você volta, mas você poderia voltar não tendo toda essa bagagem, né? Mas Ele tá lá pra nos curar, pra nos receber. Então, é lindo isso, né? E eu fico pensando, assim, sempre que eu leio uma parábola, uma história, assim, que tem um fundo de moral, tem uma lição ali pra gente tirar,
eu fico pensando nas possibilidades paralelas, né? Eu fico pensando se esse pai lidasse de uma forma diferente com esse filho. Será que esse filho voltaria em algum momento? Será que ele teria confiança nesse pai para estar ali de volta, né? Então, aí foi no ponto. Exatamente. A liberdade, ela é importante nesse sentido, né? Sim. Tanto da pessoa ter, quanto do outro permitir que o outro tenha essa liberdade. E essa liberdade foi o que foi até o que você tinha falado, né? Será que ele teria essa confiança? O que criou essa confiança no filho foi ter sempre esse pai que ele dava não só a liberdade, mas a questão não é o dar a liberdade, é o sentimento de confiança. Ó, eu confio em você. Você pode andar com as suas próprias pernas, mas eu vou estar aqui se você precisar. E se for preciso, eu passo pelo processo porque eu confio em você. Sim. Né? Então, tudo bem, eu posso passar por isso para eu aprender alguma coisa, mas eu confio que você está me direcionando da maneira certa. Isso é muito legal. Aqui também tá falando, né, então os 2 filhos estavam perdidos. Eu achei muito interessante. Podem falar. Dos 2 filhos perdidos. Posso voltar só um pouquinho? Claro. Você tinha comentado um pouquinho antes do arrependimento. Eu acho essa questão do arrependimento muito interessante de ser analisado, né? Porque o filho, ele volta já arrependido. Quando a gente lê o texto... Posso até ler uma parte aqui do texto? Ele começa, na verdade, o Lucas capítulo 15 começa dizendo que Jesus, né, se aproximava dos publicanos e pecadores, e os fariseus e os escribas chegaram a ele e falavam dele, né, dizendo que ele recebia pecadores e comia com eles, né, num sentido de crítica, dele ter essa abertura, desse ter essa busca para aqueles que estão em pecado, aqueles que estão perdidos, né. E ele vai utilizar algumas parábolas, né, algumas histórias para dizer o porquê disso. E o filho pródigo é uma delas, né. E ele começa dizendo que o filho foi lá, buscou... chegou um momento pro pai e pediu a herança dele, porque ele queria sair pra vida e fazer o que quisesse, né? Ele vai lá, se diverte na vida, tem toda... Vive tudo que pode. Vende tudo que pode, fica na pior em algum momento, e aí depois de muito pesar, de muito arrependimento, ele volta pra esse pai recebe de volta ele de porta aberta. E aí, quando fala do arrependimento, é muito no sentido... o texto mostra, na verdade, como que ele se arrepende, né? Ele já chega pensando no que ele ia falar pro pai, para que o pai aceitasse ele de volta, de tão arrependido que ele estava. Em nenhum momento ele cogitou que esse pai ia receber ele de braços abertos. Né? Ele veio planejando, não, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu preciso recompensar meu pai dessa forma. Exato. Então eu preciso fazer alguma coisa aqui, porque ele não vai me aceitar. O que eu fiz foi muito, muito ruim, sim, né? sim. Naquela época, especialmente, você abriu... Eu achei interessante que, inclusive, eu não lembro se foi um texto bíblico ou se foi na própria lição que eu encontrei. Estava escrito ali que, pra época... a desonra aos pais era uma das piores coisas possíveis que você podia fazer. Hoje ainda a gente vê coisas piores, mas sim, enfim. Sim. Infelizmente. Não quer falar mais alguma Não, coisa? eu ia falar bem, mas pode falar. Então, aqui... tem uma parte aqui que fala, né? Infelizmente, o irmão mais velho não sabia do relacionamento que poderia ter desfrutado o tempo todo. Eu fico pensando que muitas pessoas que acham que não erram, que não, né? Eu tô aqui bonitinho e tal, e aquela pessoa e aponta, né? E às vezes ela tá mais preocupada em julgar o outro e não desfrutar do que ela já tem ali, né? Próximo, de realmente desfrutar de quem Deus é, do que Deus pode fazer, né? E aí fala que os 2 filhos estavam perdidos, porque o que estava perto do pai não tava desfrutando disso e ficava só pensando, nossa, mas olha o que ele tá fazendo, ele tá perdoando aquilo que meu irmão fez, né? Como assim? E às vezes vivemos as formalidades religiosas sem estarmos totalmente conscientes das bênçãos que estão disponíveis. É aí que eu acho o ponto... Eu acho que o ponto alto da lição chegou aí. Que foi o outro lado. Eu gosto muito sempre de pegar as histórias e a gente pensar um pouco sobre outros pontos de vista, tirando os protagonistas que a gente sempre tem. E o irmão mais velho é uma pessoa que a gente geralmente esquece quando a gente volta pra essa história, né? Ele não foi à festa do irmão mais novo quando ele voltou. E esse é um ponto que a gente tem que pensar. Achei legal você falar do julgamento. Às vezes, até no nosso meio, assim, tipo, na igreja, entre grupo de amigos, essas coisas assim, nós temos muito disso, assim, de acabar julgando. Infelizmente, hoje, isso assim, uma experiência própria. Eu tenho muitos amigos de fora da igreja por conta de estudar em uma faculdade que não é religiosa. E
Eu vejo muita gente que não gosta de ir pra igreja, não quer, porque eles não se sentem aceitos. Exato. Ah, porque eu tenho tatuagem, porque eu ando assim e tal, eu convivo com tal pessoa, eu vivo em tais lugares. Eles têm medo desse julgamento. Exato. E muitas vezes nós realmente julgamos, às vezes até sem querer, sabe? Mas porque a gente sabe que existe um correto ali, mas a gente tem que saber aceitar as pessoas. Eu separei, para falar do julgamento, dois versículos que eu achei muito bons. Um tá em Romanos 2, que fala: meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está se condenando a si mesmo. E, em contrapartida, a gente volta pro ponto do perdão. Que eu também acho muito legal. Só deixa eu relembrar aqui, era o 10. Era o... Tocar aquela musiquinha. Musiquinha de elevador agora. 8 e 9. Aqui. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, eu acho legal esse contraponto que a própria Bíblia apresenta de... sim, nós erramos, nós julgamos, e estamos errados em fazer isso. A gente vê que a pessoa erra, a gente não está no direito de julgar essa pessoa. Se a pessoa vier pedir perdão para nós, a gente tem que perdoar. Deus disse, né, perdoe até 70 vezes 7, claro, foi simbólico, mas a gente entendeu. E é muito legal ver que ao mesmo tempo que a gente tem essa falha natural, assim como o irmão mais velho teve, a gente tem o perdão em contraponto que cancela essa nossa falha, sabe? O nosso arrependimento, ele traz esse livramento dos nossos erros naturais, né? Eu acho interessante quando a gente pensa no segundo filho, porque muitas vezes ele não parou em nenhum momento para pensar o porquê que ele seguiu o pai, né? Na verdade, os dois filhos ali queriam alguma coisa desse pai. Só que cada um buscou de alguma forma. Um buscou seguindo as regras e o outro buscou quebrando, né? E exigindo ali, eu quero aqui, vou fazer o que eu quero. Mas os dois tinham um interesse muito próprio que iam além de simplesmente uma relação pura e genuína com esse pai. Então, quando ele percebe que tudo aquilo que ele fez, né? Então, cara, eu me esforcei a vida inteira aqui para ser o filhinho perfeito, né? Para ter a aprovação desse pai, para poder ter os ganhos dessa relação também. E agora chega aqui meu irmão que fez tudo de errado e ele simplesmente ganha tudo também? Como assim, né? É muito pela justiça humana também, né? Pelo próprio senso de justiça, né? Exatamente. E aí ele não para em nenhum momento para pensar por que então eu estava seguindo, né? Será que a minha motivação até agora era correta ou não? E o pai saca isso, né? Tanto que ele fala, olha, você já tem tudo que você precisa sempre ter. Muito na cabeça a questão da meritocracia. Eu mereço, porque eu fiz mais, então eu mereço mais. Sempre assim, né? Gente... Por isso que a graça constrange, né? Assim, mas eu não preciso fazer nada, né? Jesus já fez por mim. Aqui também fala que o filho pródigo considerava o pai inflexível, e é o que o inimigo tenta passar a imagem de Deus para nós, né? Então aqui fala, não dê ouvidos à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo até que você se torne alguém melhor, até que você seja bastante bom para ir a Deus. Se esperar por isso, você jamais irá a Ele. E é exatamente isso, né? Somos humanos, pecadores, mas sempre precisamos estar ali aos pés de Jesus, pedindo a misericórdia, o perdão e trazendo de volta, né, o que ele já prometeu, o que ele já fez, porque muitas vezes a gente esquece, a gente vai indo, né, e esquece do caráter de Deus. Tem uma música que ela tem aquela frase, acho que é a graça, o nome da música, não lembro. Fala, graça, simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, né? E a gente muitas vezes não está preparado para esse só se aceita, enfim. Né? A gente quer fazer por merecer, a gente quer... Exato. A gente quer, de alguma forma, se colocar no lugar de, ok, isso aqui é meu. Na verdade, não. Nós acabamos esquecendo que Deus não é como nós, Ele não é humano. Nós aqui no nosso mundo, para eu conseguir uma vaga melhor, eu tenho que ter mais conhecimento em tal área, para eu conseguir uma nota melhor na prova, eu preciso estudar, eu mereço, eu conseguir uma posição melhor em alguma coisa. Não, Deus aceita todo mundo, independente do que você faça. Ele é o seu pai. Assim como o pai da história recebeu o filho de braço aberto, ele vai receber você independente da sua história. Ele pede, na verdade, uma coisa só, que é o arrependimento. Que a Bíblia até diz que o arrependimento é se afastar do pecado e se aproximar de Cristo novamente, né? E inclusive,
estudando um pouco, a gente vê que o arrependimento não é só uma mudança de comportamento. Não era só o filho voltar lá e voltar a fazer tudo que o pai queria, né? Mas tanto que ele sofreu antes. O arrependimento ele envolve muito uma questão de sentimento mesmo, de emoção. Porque quando eu firo alguém, o arrependimento é normalmente algo passado. Normalmente não, é sempre algo passado. Não tenho como me arrepender de algo no futuro, a não ser que eu pense nele agora. Aí, poxa, me arrependi do que eu pensei que ia acontecer no futuro, que é errado, enfim. Mas aí já é muito pensamento. Profundo. Uma viagem muito longa, aí já não vai. Mas o arrependimento é sempre sobre algo que a gente já fez, né? E a ideia é, ok, se eu fiz isso e eu me arrependo, eu não quero fazer isso de novo, é porque isso trouxe um prejuízo ou para mim ou para uma outra pessoa, né? E se eu não consigo minimamente me colocar no lugar dessa pessoa, entender o lado dela, ter um pouco de empatia e compaixão, será que eu realmente me arrependi? Então, o sentimento ele é um aspecto uma informação muito importante para a gente saber se houve arrependimento ou não, se eu realmente estou nessa posição ou não. Então, gente, pra gente encerrar, eu queria que vocês falassem brevemente, tipo, 1 minutinho de cada, no máximo. Porque, igual você falou, né? Às vezes as pessoas que estão fora, né? Ah, não, eu não vou por causa disso, daquilo. E a gente que já... nós estamos aqui, mas já passamos por isso de voltar também, né? Muitas vezes. O que vocês poderiam falar para essas pessoas que não conhecem e que têm medo, talvez, né? De se aproximar porque acha que não não merece, porque Deus é dessa forma, né? Inflexível. Bom, eu tenho uma mensagem importante. Tenho muitas pessoas que eu gostaria que estivessem aqui conosco, né? Estão afastados, infelizmente. Eu só tenho a dizer que vocês merecem, sim. Jesus morreu por todos nós, não foi por um ou por outro, por um escolhido. Não importa o que você tenha feito. Se você realmente sabe da verdade, você tem o conhecimento, se você se arrepender de verdade, você vai ser muito bem-vindo, muito aceito. Você vai encontrar pessoas maravilhosas por aqui, você vai encontrar no reino dos céus um lugar maravilhoso, um pai que te ama independente das suas ações. E esse é o mais importante de você se lembrar. Tem um texto de Romanos 15, versículo 1, que diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Eu não acho que nós sejamos fortes ainda, né? Eu acho que a gente está nesse processo. Então, da mesma forma, se você está afastado, se você busca um arrependimento, um encontro verdadeiro com Cristo, nós aqui também buscamos ao máximo nos fortalecer para estar junto nisso, né? Então, o que eu posso dizer é um esforço mútuo e está todo mundo aqui trabalhando junto para o melhor sempre. Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Você que está assistindo, que esse vídeo chegou, né, de alguma forma para você, venham nos conhecer aqui, a igreja, estamos de braços abertos para recebê-los. Muito obrigada, até a próxima. Até mais.